Amados, nós somos um povo que temos muito, mas muito mesmo, a aprender com aquilo que os nossos antepassados viveram, né? Infelizmente a gente vai vivendo, a gente vai tocando a vida, a gente vai lidando com as nossas lutas, dificuldades diárias, com os nossos próprios desafios, e muitas das coisas que são importantes na nossa história, como seres humanos, como, né, pessoas que vivem em família, acabam que ficando eclipsadas, meio que esquecidas, e a gente não vai aprendendo com essas novas coisas, né? Tem muita gente aqui, eu tenho certeza, que não sabe nem a história da sua própria família, se a gente for pensar bem, né? Não sabe de onde vieram os pais, qual foi o legado da família, quem foi, quem não foi, quem foi o tataravô, de onde veio o tataravô, que parte do país que veio. Quer dizer, a gente meio que vai deixando isso de lado. Não que isso seja de suma, extrema importância, mas isso deve nos ensinar algumas coisas. Quando a gente olha para a realidade bíblica, principalmente no que diz respeito à história do povo judeu, do povo de Deus, a gente vai percebendo o quanto isso é importante para nós compreendermos muitas das coisas que Deus fez através da história e ao longo da história. Nesse mês nós estamos conversando sobre os profetas, né? Sobre profetas e sobre profecias, e pensando sobre profetas, pensando sobre profecias, a gente vai percebendo o quanto é importante essa história que fica aí para trás, né? A gente falou sobre a ideia de profecia, sobre os profetas do êxtase. Domingo passado aí a gente conversou sobre o Elias, sobre os old schools, né? Sobre os profetas aí que deram uma guinada na questão profética, e hoje a gente vai conversar sobre livros e aventuras, ou seja, sobre os profetas que escreveram, sobre aqueles homens que a gente vê aí na Bíblia, né? O Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Amós, o Obadias, né? O Sofonias, o Abacuque, né? Gente que às vezes nem o Jonas, tantos profetas aí que foram pessoas muitíssimo importantes, foram pessoas assim que foram instrumentos de Deus na história do povo judeu, no povo de Deus, na história de Israel, e que tem muito mesmo a nos ensinar. Porque todos nós, quando olhamos para a história, para a nossa história, para a história da nossa família, para a história da nossa nação, para a história bíblica, quando a gente olha para a história, a gente sempre tem muito a aprender. E quem não olha para a sua própria história, quem não olha para o seu próprio passado, acaba que não entendendo a dinâmica do seu presente. E também alguns desafios que poderão acontecer no futuro. Isso é muito importante e muito significativo também. Por isso que quando a gente pensa sobre os profetas da Bíblia, a gente tem que levar em consideração que eles conseguiram entender a importância do legado, né, a importância da história, perceberam isso de forma tão profunda que escreveram. E não escreveram numa época em que era simples escrever, não. Hoje em dia qualquer um escreve, né? Até a criançada aí escreve, né? Escreve até o que não deve às vezes, né? Outro dia um amigo meu que é professor, ele postou lá umas coisas, né, de prova, né, correção de prova, né, e é umas coisas muito engraçadas, né, tipo, quem descobriu o Brasil, e é umas respostas mais esdrúxulas possíveis, né, qualquer criança hoje escreve, né. Agora, você imagine há 600, 700 anos, né, antes de Cristo, né, nem atrás, né, há 600, 700 anos antes de Cristo, né, 1.200 anos antes de Cristo, como é que era escrever? Ninguém escrevia, gente. Não tinha escrita como tem hoje. A escrita era uma coisa cara. Ninguém sabia escrever, e outra, quem escrevia era rei. Quem escrevia era uma pessoa diferenciada. Quem escrevia era do alto escalão da sociedade. Os escribas, como eram conhecidos, eram pessoas muito influentes, muito respeitadas e muito diferenciadas.
Ninguém escrevia em papel. As pessoas no começo escreviam em couro. Pegava aquele pedaço de couro, tratava o couro e ali no couro que eles escreviam. Depois faziam aqueles rolos para poder ler e iam rodando aquilo. Depois, com a revolução da escrita, vieram os papiros, que eram aqueles papéis feitos daqueles negócios que achavam nos rios. E muito tempo depois que veio aí o papel propriamente dito. Então, a escrita também era uma coisa muito cara. Por isso que os profetas escritores, eles acharam mas tão importante escrever aquilo que eles estavam vivendo e as experiências que eles estavam tendo, que investiram muito, mas muito dinheiro. Investiram trabalho, mas muito trabalho, para poder escrever as suas histórias. Por isso que nós temos esses livros e essas aventuras na Bíblia. Numa época em que para escrever um livro era tão caro quanto construir uma casa. Numa época em que para se escrever qualquer coisa precisava de ajuda de 3, 4, 5 pessoas. Porque precisava um para trabalhar o couro, outro para escrever, outro para trabalhar a tinta. Era uma coisa muito difícil mesmo. Por isso que a escrita é algo tão importante. E quando a gente olha para o livro de Isaías, por exemplo, pense no livro de Isaías, tem 66 capítulos. Imagine só escrever naquela época 66 capítulos. O Ezequiel, mais de 30 capítulos. Imagine escrever naquela época 30 capítulos. Então era algo mais... A gente não tem noção do quanto isso era difícil, do quanto isso era complicado, do quanto isso era sofrível. Mas eles escreveram. E escreveram porque acharam importante. Escreveram porque queriam compartilhar algo muito precioso e que atravessou os séculos para chegar até a gente aqui hoje, para chegar nos nossos dias. E então a Bíblia que você carrega aí, ou a Bíblia que você tem instalada no seu celular, nos aplicativos de Bíblia. Hoje em dia a gente não carrega muita Bíblia, só pastor mesmo que carrega a Bíblia e o pessoal mais das antigas. A NET, tá certo, NET. A NET carrega a Bíblia. Então o pessoal que carrega a Bíblia não tem noção da dificuldade que era pro Jeremias, por exemplo, escrever o seu livro. Pro Amós escrever o seu livro. E, aliás, nem eram eles que escreviam, eles ditavam, porque tinha um escriba, que escrevia isso para eles. Agora, existe uma questão, não sei se eu vou projetar aqui para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, não é palestra não, tá? Não é palestra, eu quero que vocês só olhem aqui essas datas aqui, ó. Eu quero que vocês pensem nessa linha. Eu tenho 40 anos, Eu sou um sobrevivente na década de 90, assim como alguns aqui. Eu sobrevivi aos domingos à tarde, vendo aquela coisa da banheira do Gugu. Eu sobrevivi. Sério, eu sobrevivi àquilo. Aquilo foi traumatizante, mas eu sobrevivi. Então, quando a gente olha para a nossa linha do tempo, a gente vê que a gente passou por o pessoal está rindo aí porque assistia, O pessoal está rindo porque assistia, eu sei disso. Então, quando a gente olha para a nossa linha do tempo, pega o Paulo, por exemplo. O Paulo já é um pouco antes. O Paulo já é um sobrevivente da década de 80. Começo da década de 80. Então, você pega... Já eram outros desafios. Já eram outros desafios. E quando você conversa com a irmã Fátima, então? Todo dia a irmã Fátima falou, quando eu vinha de São Paulo para cá, era 40 dias dentro do ônibus. Esqueceu tudo. Mas eu perguntei, o que vocês comiam? Não, tinha umas latas de farofa, assim, a gente compartilhava, tal. Cada um tinha a sua lata. Falei, nossa, mas não parava para comer no posto? Mas não tinha nem estrada, filho, que posto? Não tinha nem estrada, vai achar posto de gasolina. O negócio quebrava, ficava 10 dias parado no meio do barro para vir. Isso aqui, na nossa BR-364. Então, gente, quando a gente olha para a nossa história, existe uma linha do tempo, que define mais ou menos a nossa própria história. Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem a sua linha do tempo.
né? Os sobreviventes na década de 60, 70, 80, 90 e os millennials, que é a molecada de hoje aí, a galera do WhatsApp. Então, ó, há 1500 anos atrás, antes de Cristo, então nós estamos em 2019. Então perceba só que é 2019 mais 1500. Faça as contas aí, que a minha área é teologia, não sei direito fazer conta, né? Então há 1500 atrás nós temos esses caras aí, os profetas estáticos, né? Depois, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, a gente tem aí o Elias e o Eliseu, que são os caras que marcam um novo jeito de fazer profecia, e nós temos um reino em Israel. Qual era o reino? Que reino nós temos em Israel? Só um. Era o reino, como que é o nome do rei? Aquele que é o fera? Pô, gente, ninguém lembra dele? O Davi, o que matou o gigante, o top das galáxias. Não tem como pensar em história de Israel se não pensar no reino do Davi. Ele mesmo. Então nós temos aí o reino do Davi, o reino unificado. Tinha um reino só, e era o reino de Israel, e só tinha um rei, que era o Davi. Só que daí o que acontece? O Davi morre. Quem assume? O Salomão, que era o filho dele. E depois que o Salomão morre, quem assume? Daí divide. Eles brigam entre eles lá. Eles brigam, tem um racha por conta de uma questão de impostos, de política, e o reino se divide. E 2 reis começam então a reinar. E nunca mais Israel volta a ser um rei só. Tem um rei só. Nós temos aí, inclusive o pessoal que está pensando em ter filhos aí, 2 nomes bons para as crianças aí. Nós temos o Jeroboão, que é o rei que ficou em Israel, e nós temos o Roboão, que é o outro sujeito que ficou. Então, Jeroboão, aí ó, né, Rafael? Inclusive começa com R, Roboão, Rafael, Roboão, tem tudo a ver, né? Então aí, gente, nós temos aí esse reino dividido. Quem são os profetas? Olha aí, ó, o Jonas, o Amós, o Miqueias, o Oséias, o Joel, o Isaías, o Naum, o Abacuque, Sofonias, Obadias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e o Daniel no finalzinho aí. Um monte de profetas nessa época em que o reino estava dividido. Lá em cima, no norte, nós tínhamos o reino dos samaritanos. E aqui para baixo, em Jerusalém, o reino do sul, nós tínhamos o reino de Jerusalém. E eles viviam brigando entre eles. Depois, quando a gente vai ler a história de Jesus, e a gente vê que Jesus fala, olha, porque os samaritanos não se dão por causa disso, por causa dessa divisão que teve lá atrás. E esse monte de profeta acaba profetizando nessa época aí. Aí nós temos o Ageu, e depois acontece algo muito problemático, que é a questão do exílio, né? O que é exílio, gente? A gente precisa entender o que é exílio para entender a questão profética. O que é exílio? Exílio é quando Israel e a Samaria, quando esse reino que é conhecido para nós como Israel, eles são invadidos e levados prisioneiros. Vem a Síria, que era um grande império, e captura eles. Depois de uns 30 anos, vem a Babilônia e vem e captura eles. E não sobra nada lá. Destroem tudo. É tipo que nem aqui, entendeu? De repente a gente é invadido aqui. Vem a Bolívia e invade o Brasil e leva todo mundo prisioneiro. Todo mundo para trabalhar de escravo na Bolívia. Um exemplo, né? Todo mundo escravo. Eles pegam, arrasam as nossas casas, destroem as nossas plantações, roubam os nossos filhos e as nossas filhas, mata todo mundo que quiser guerrear e quem se render leva para trabalhar lá como escravo. Isso que aconteceu lá. Então, amados, essa questão do exílio, tem até uma imagenzinha que eu pus. Não é imagenzinha, né? Aqui é. Esse é só um resuminho aí que eu fiz. O reino do norte, Israel, terminou em 722 com a tomada de Samaria pelos assírios. E em 587, quando Jerusalém foi saqueada e o templo destruído pelos babilônicos, grande parte da população foi deportada para a Babilônia, terminando praticamente também com o reino do sul, o reino de Judá, chegando ao fim, uma vez por todas, nunca mais voltou o reino de Israel. Portanto, gente, essa imagenzinha na pedra aí, a pessoa que gosta de história, né? Isso aí é uma imagem da pedra
cravada em pedra que demonstra que como o pessoal lá de Israel foi saqueado, né? O fato é que essa história, gente, para nós não faz... Eu sei que eu estou falando aqui, vocês estão... Puxa, o que esse pastor está querendo falar? O que o pastor está querendo dizer? Esse monte de nome esquisito, esse monte de exílio. Eu não estou entendendo bulhufas. Calma. Take it easy, você vai entender. O fato é, gente, é que esse exílio, né, essa invasão, é um divisor de águas na história deles. É por causa disso que os profetas profetizaram. Não tem como você ler o livro de um profeta se não souber sobre o que ele está falando e do que ele está falando. Na primeira parte ele está avisando, gente, vão vir aqui e vão saquear, e vão matar, e vão destruir a gente. Depois que eles vêm, eles falam, calma gente, eu sei que a gente se quebrou todo. A gente se perdeu, mas calma, Deus vai restaurar. E depois, quando Deus restaura, gente, olha, agora que nós somos restaurados, a gente tem que continuar servindo a Deus. Poxa, Deus nos livrou aí. Então esses dois eventos, né, são muito importantes aqui para a gente entender a história do povo de Deus. O êxodo, o que é o êxodo? Quando eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, isso é importantíssimo para eles. E o exílio, que é quando eles são invadidos pela Babilônia. Toda a história tem um divisor de águas. Toda a história tem alguma coisa que faz a gente repensar a vida, sabia? Por exemplo, quando meu pai morreu, um exemplo pessoal, quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Isso para mim foi algo muito impactante, né? Mudou muita da minha percepção da vida, mas não foi tão impactante quando, vou contar, né, um exemplo pessoal para vocês também se colocarem. Não vou ficar falando que eu fico contando história minha só aqui, tá? Para vocês se localizarem aí na história. Quando, por exemplo, eu estava lá na minha cidade e minha família teve que me pegar e me levar para uma outra cidade e me esconder para que eu não fosse morto, assassinato. Porque por causa da minha dívida que eu tinha lá com o pessoal do tráfico. Isso aconteceu comigo. Eu morava no lugar, minha família falou, não, sai daqui, vai lá pro lugar, se esconda lá, porque aqui você morre. E não deu outra. Não deu outra. Uma semana depois estavam lá, invadindo a minha casa e meu irmão quase levando tiro por minha causa. E isso foi um evento que para mim foi um divisor de águas. Falei, poxa, eu quase morri. Meu irmão quase morreu. A minha família teve a casa invadida por minha causa. Poxa, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Eu estou morrendo já. E a partir desse evento, a providência divina começou a agir. E aonde que eu fui morar? Onde que me acharam um lugar lá para me esconder? Numa rua em que ficava... Eu era obrigado a passar todos os dias em frente à igreja presbiteriana independente. Todos os dias. Quando eu saía de casa, estava lá a igreja. Quando eu vinha, estava lá a igreja. E eu escutava a voz da minha avó ecoando dos meus ouvidos. Agora, depois de tudo isso, menino, vê se você volta para a igreja, ela dizia. Era como se eu ouvisse a voz dela nos meus ouvidos. Quando eu passava lá, eu lembrava daquilo. É um evento que foi um divisor de águas na minha vida. Assim como foi o exílio para o pessoal de Israel. Eles estavam lá, felizes, bem, tinham o seu templo, tinham a sua religião, só que começaram a adorar outros deuses. E os profetas disseram, o Isaías chegou e falou, gente, está errado. O Jeremias chegou e falou, gente, está errado. O Ezequiel chegou e falou, gente, está errado. A gente vai pagar o preço por essa nossa idolatria, por essa nossa desobediência, por essa nossa rebeldia. E não deu outra. Eles foram invadidos. E depois que eles foram invadidos, vocês viram o salmo que eu li no começo do culto? Ninguém entendeu nada, né? O salmo 137. Que é um salmo de vingança. Que é um salmo que fala sobre como eles estavam lá presos, cativos, aprisionados na Babilônia. Depois vocês leem esse salmo de novo ali, o salmo 137, para vocês verem. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Né? E eles ali
lamentando pela prisão deles. Portanto, o que eu quero que a gente pense, eu quero que vocês pensem que, eu já estou pensando nisso desde quando estou preparando essa nossa conversa aqui, e a pergunta que eu faço para você é: qual é o divisor de águas da sua vida? Qual é o seu exílio? Em que momento da sua existência você parou, olhou para a sua vida e falou: peraí, eu preciso repensar isso, eu preciso refazer isso, eu preciso ter algum tipo de outra postura mediante essa situação, mediante a minha própria vida, mediante a minha família. Pode ser qualquer coisa, a gente não imagina. Pode ser um falecimento de alguém, pode ser um acidente, pode ser um trauma qualquer, pode ser algo mais simples, como alguém que te fala alguma coisa, pode ser um acontecimento corriqueiro às vezes, pode ser alguma coisa que um filho te fala, pode ser o nascimento de um filho, pode ser, enfim, pode ser tanta coisa, gente. Nem sempre é algo dramático, mas é importante que a gente repense e que a gente consiga perceber em nossa vida esses momentos de exílio, esses momentos de recomeço, esses momentos de refrigério, às vezes, para que a gente repense algumas coisas em nossa vida. E esse foi exatamente o caso aí do povo de Deus, porque eles, no momento de exílio, eles repensaram muitas coisas. E 3 mensagens pelos profetas eram proclamadas. Quando eles estavam errando, é que nem quando tem um amigo seu que bebe e depois vai dirigir. Você fala: olha, cuidado, você bebeu demais, você pode bater esse carro aí, né? Você tomou demais, tudo bem, né? Aí você está exagerando, você não está aguentando nem fazer o 4, né? Você bebeu demais, não é melhor você chamar um Uber? E o cara: não, imagina, eu sou piloto de prova, E o sujeito sai e bate o carro, arrebenta todo o carro. O que você vai falar para ele a hora que você encontrar ele? Hã? Eu te disse, né? Não pode falar isso. Os profetas, depois, eles não falavam isso. Eles falavam: olha, agora que já aconteceu essa coisa toda aí, eu vou te ajudar. Mas vamos te ajudar, eu vou te ajudar. O que você precisa aí? Você precisa que eu te dou carona? Você quer que eu ajude você a procurar as peças aí para consertar o carro? O que você quer que eu faça? Não, fique tranquilo, eu vou te ajudar. Os profetas fizeram isso, porque eles avisaram que seriam invadidos. Mas depois que a invasão aconteceu e eles foram aprisionados, os profetas tinham uma palavra de esperança. Leia Isaías 40 para vocês verem. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E depois que o carro é consertado, sabe o que um profeta falaria? O mesmo que vocês pensaram agora. Olha, agora que você já teve uma experiência aí, é bom que você não cometa o mesmo erro, né? Então, se beber, não dirige. Mais ou menos isso que um profeta... E foi isso que os profetas fizeram na história de Israel, sabia? Foi exatamente isso. Claro que eu estou minimizando aqui para a gente conseguir entender, mas eles avisaram, eles consolaram, e depois eles apontaram o caminho. E nisso, nós temos esses livros e essas aventuras. Quando a gente lê o Jonas, o profeta, é disso que a gente está falando. Quando a gente vai ler o profeta Abacuque, né, é disso que a gente está falando. O Abacuque falou: não, gente, olha, eu só olho miséria nessa minha rua, eu só olho desgraça, eu só vejo violência. O Abacuque grita, falando sobre porque ele viu a invasão, ele viu o exército chegando, e ele escreve sobre isso, né? Quando a gente vê o Jeremias choramingando, ele é chamado como profeta chorão, né? O Jeremias, ele chorando. Por que será que ele está chorando? Porque ele chegava e avisava o povo: gente, vamos parar de adorar o Baal, vamos parar de adorar o Marduk, vamos adorar ao Senhor Javé só. Eles estão vindo, a Babilônia vai vir e vai matar a gente, vão levar a gente prisioneiro. E ele avisava o povo. Só que daí o que acontecia? Tinham outros profetas também, né? Daí ia lá o rei, olhava: poxa, mas que cara pessimista, cara chato. É que nem acontece comigo aqui às vezes. Vocês começam a me ouvir e falam: que cara chato, deixa eu escutar alguém melhor. Ele vai escutar outro. Daí chega lá e outro: tem alguma coisa boa?
Daí o outro fala, não, vai estar tudo bem, fique tranquilo. A vida é bela. Olha, Deus está com você, nada de mal vai acontecer com você. Olha, você é águia, você não é pintinho. Né? E olha, vai dar tudo certo para você. Tudo vai dar certo. Nada vai dar de errado. Fique tranquilo. E daí, o que faziam com Jeremias? Enfiavam ele na fossa. É na fossa mesmo. Enfiavam ele na fossa. Amarravam uma corda nele e jogavam ele lá embaixo, no meio da fossa. E ficavam falando, perguntando para ele, ô Jeremias, tem alguma palavra boa agora? E lá do meio da fossa, não, é a mesma. Deus vai permitir que a gente seja invadido aqui. Joga ele na fossa. E vocês sabem o que a gente encontra em fossa. Né? Portanto, gente, a palavra profética é uma palavra que tem exatamente essa incumbência, essa missão de avisar, de consolar e também de apontar o caminho. Quando a gente olha para os livros dos profetas bíblicos, é isso que a gente está observando. Quando a gente olha a realidade de todos esses homens que foram instrumentos de Deus ao longo da história, é disso que eles estão falando. Então, gente, para trocar em miúdos, eu até escrevi aqui para vocês, né? A profecia bíblica sempre vai apontar o problema. Sempre. Todas as vezes que você está um dia na sua casa, lá você acorda de madrugada, e você como um presbiteriano, ao invés de você ligar a televisão, o que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia. Né? Aí você pega a sua Bíblia e deixa eu ver hoje o que eu vou ler. Já sei. Vou abrir aqui em Sofonias. Alguém pergunta, mas está na Bíblia isso, pastor? Está lá. Sofonias. Abra no livro do profeta Sofonias. Né? Não tem nada a ver com som, não. Sofonias é o nome do sujeito mesmo. Né? Inclusive um bom nome para quem está escolhendo o nome para os filhos. Né? Sofonias, olha aí, Elias, Sofonias. Né? Então, você abre lá o Sofonias. Você começa a ler o Sofonias, você tem que entender uma coisa. O Sofonias está lidando com o quê? Com a idolatria do povo, com o exílio, com o medo de serem invadidos, com a profecia a respeito dessa transformação que ia acontecer. Isso pode ajudar você, sabia? Porque ele tinha história, e ele sabia do que ele estava falando. Assim como nós também temos história. Quantas vezes você escutou um profeta? Quantas vezes você escutou um profeta, hein? Mas não esses profetas que só querem adivinhar o seu futuro. Né? Tem profeta, isso é profecia? A gente conversou sobre isso. Existe isso? Existe, claro que existe. Mas tem coisa que não precisa ser profeta, né? Mesmo quando eu olhar para o Daniel e falar, eu profetizo na sua vida que daqui a 10 anos você vai ser careca. Que profecia é essa? Está na cara, quer dizer, está na cabeça, né? Não precisa ser muito profético para saber que um dia o Daniel vai ficar que nem eu aqui. Vai estar nós dois Kinder Ovo aqui na frente, né? Um na bateria e outro pregando. Então não precisa ser muito profeta para saber isso, tá certo? Só que a profecia, gente, ela sempre vai apontar para um problema. Quando alguém chega e fala, pastor, isso está errado, qual é a minha primeira reação? O que vocês acham? Como humano, mas que petulância. Como ousa acusar o ungido do Senhor? Brincadeira, eu não penso assim, não. Mas como ser humano, a minha primeira reação é que nem a sua. Mas por que fulano? Puxa, que abusada, que abusado. Chega a falar um negócio desse para mim. Mas depois o que eu faço? Como todo bom presbiteriano, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Será que isso tem alguma coisa a ver mesmo? Será que está certo isso? Será que está errado isso? O que será que isso? E daí eu vou percebendo que essa foi uma voz profética na minha vida. Não foi petulância, não foi o abusamento, né? Não existe essa palavra, mas foi uma voz profética que foi instrumento de Deus na minha vida. Porque profeta que é profeta aponta o problema. Profeta que é profeta às vezes põe o dedo na ferida. E no caso do profeta de Israel, aconteceu a mesma coisa. A profecia bíblica, ela sempre consola no meio do problema, sabia?
que adianta, gente? Fala para mim. Né? O que adianta? A Bíblia fala sobre isso. Até conversei um pouco com os irmãos aqui ontem. Tem um provérbio bíblico que fala assim, ó, não pise, não esmague a cana quebrada, e nem apague o pavio que fumega. Já viram esse provérbio? Tem esse provérbio na Bíblia. Eu fiquei pensando, poxa, mas o que significa esse provérbio? O que significa esse provérbio? Sabe sobre o que fala esse provérbio? Eu vou explicar para vocês. Lembra daquela história que eu falei do rapaz que bateu o carro depois de beber? Agora há pouco. O sujeito foi lá, se quebrou todo, machucou, destruiu o carro e ainda vai... Está todo enrolado. Eu, como um bom profeta, o que eu vou fazer? Chegar lá e, antes, avisar. Antes eu aponto o problema. Depois que aconteceu o problema, o que eu faço? Vou consolar. Eu vou consolar. Chegar lá, olha, vou prestar apoio, vou prestar ajuda. O que eu jamais devo fazer como alguém que pretende ser um profeta? Eu jamais devo pisar a cana quebrada. Sabe aquela coisa de ficar espizinhando, chutando cachorro morto? Chegar e falar, tá vendo você? Você só faz caca mesmo. Tá vendo você? Olha só. Olha que barbaridade. Mas você é um irresponsável mesmo, hein? Você é um lixo mesmo. Eixa, que sujeito. Como que você faz um negócio desse? Como que você bebe e sai dirigir? Você, olha, que vergonha de você, viu? Olha, que vergonha. Você é uma pessoa desagradável por fazer um negócio. Adianta, gente. Vai consertar o carro do rapaz? Não vai. Vai ajudar o rapaz a fazer alguma coisa? Não vai. Para que serve isso? Só para que eu me sinta superior mesmo. Né? Por isso que a Bíblia, os profetas bíblicos, eles nunca fizeram isso. Pelo contrário. Depois que estava feito o problema, eles buscavam consolar. E a gente deve fazer o mesmo também com os nossos irmãos. Eu posso avisar do problema, mas depois que aconteceu, não cabe a mim ficar espizinhando, ficar esmagando a cana quebrada, ficar apagando a vela que já apagou. O que eu faço? Apoio, consolo, aponto o caminho para resolver o problema. Eu tento ser parte da solução e não do problema. É tão bom gente assim, né? Quando alguém se aproxima da gente faz isso, né? Quando eu estou no meio daquele problema ali, não sei como fazer, chega alguém e fala, olha, como que eu posso te ajudar? Não é bom gente assim? Então vamos ser gente assim. Né? Se é tão bom, vamos ser gente assim. Vamos ser, né? Vamos ter esse nível de caráter profético em nossa vida. Né? E o profeta bíblico, ele também, gente, faz aquilo que os profetas fizeram, né? Você imagine só eles lá, presos, cativos. A gente não tem noção o que é isso. Eles lá no meio da Babilônia. Pai, mãe morreu, tudo lá preso, tendo que trabalhar como escravo, vendo as suas filhas sendo vendidas como escravas sexuais, tendo que trabalhar nas construções de deuses estranhos, né? Tendo ali a vida totalmente destruída. O que o profeta Ageu? O profeta Ageu é um profeta que profetizou bem nessa época. O que ele vai falar para esse povo? Né? Não, Deus ele prometeu resolução. Deus ele disse que ele ia nos disciplinar, mas ele também disse que ia nos restaurar. E quando o Ciro, o rei do Império Persa, o grande Império Persa, quando eles vencem a Babilônia, eles permitem que os israelitas voltem para casa. E daí o profeta vai dizer, o Isaías, grande Ciro, homem usado por Deus para nos libertar. E quando eles voltam para a terra deles, o que o profeta diz? Gente, agora que vocês voltaram, vamos recomeçar direito? Agora que a gente voltou para a nossa terrinha, vamos começar a fazer as coisas certas? Vamos adorar a Deus? Vamos levar a sério a nossa religião? Vamos levar a sério a nossa vida? Vamos promover a esperança? Vamos promover a mudança? Vamos promover a conversão, a justiça? Vamos fazer isso? Vamos fazer as coisas direito?
Foi isso que os profetas fizeram. É por isso que nós temos tantos livros de aventuras na Bíblia. Por isso que é tão importante todos esses profetas, esses 18, 17 profetas. Homens que foram, e mulheres também, mas como eles eram machistas, eles não registravam as mulheres, né? Mas homens que foram instrumentos de Deus e escreveram a respeito dessa mudança. E tudo isso, a partir de que momento? Do exílio. Esse divisor de águas que mudou para sempre a vida deles. Então, gente, se você não entendeu nada que eu falei, leve para casa a seguinte pergunta: qual é o meu divisor de águas? Qual é o meu exílio? Qual foi o momento que eu realmente decidi ter uma nova perspectiva a respeito da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha igreja, da minha experiência, enfim, não importa. Aí você que vai ver isso. Porque isso é muito importante para a nossa vida e para a nossa história e pode impactar de uma forma que a gente nem imagina a nossa própria história. Isso é muito importante. Podemos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade. Te louvamos, Pai, por conta dessas histórias incríveis, fantásticas. Pedimos perdão também, porque, infelizmente, a forma como nós vivemos, nós não temos usufruído do conhecimento e da grandeza presente em todas essas histórias, em todas essas aventuras que estão na tua palavra. Mas que teu Espírito Santo, Pai, que é consolador, teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai, que esse Espírito possa nos conduzir num novo caminho de conhecimento, autoconhecimento, de crescimento, de reflexão, Pai, de mudança, de transformação, uma nova ótica, um novo prisma, uma nova forma de enxergar a nossa própria vida. Coloque em nosso coração, Pai, esse mesmo caráter profético que nós vemos na Escritura, Pai. Que nós possamos sempre, dentro da tua vontade, sermos instrumentos do Senhor para livrar as pessoas do erro. E mesmo quando houver o erro, nos impeça, Pai, de julgarmos e espizinharmos em cima desses erros. Como os profetas fizeram, Pai. Nos leve para que sejamos instrumentos do Senhor para apontar sempre para um caminho de esperança. Faz isso em nós, em nome de Jesus.